Fala, Luciano, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, James. E aí, você? Tô ótimo. Pronto para mais um bate-papo? Prontíssimo. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ficar para a história. Luciano, é o seguinte, dando continuidade à nossa série de reflexões, de exposições, né, de amplificações sobre o livro de Filipenses, hoje a gente chegou, na verdade, né, caiu não, né, a gente está num processo gradativo, a gente chegou no capítulo 3. Muito bom. Tá? Capítulo 3, muito bom. E o capítulo 3 ele é um capítulo muito peculiar, é muito interessante dentro da construção do pensamento, do desenvolvimento de Paulo aos Filipenses. Parece-me que o capítulo 3 ele abre um parêntese, né, para falar sobre talvez um pouco do seu passado, da perspectiva do seu presente, da realidade do seu presente e da perspectiva do seu futuro. Perfeito. É isso. Você também faz você percebe dessa forma esse capítulo 3 ou você percebe de outra forma? Percebo. Tenho a mesma impressão que você. O capítulo 3 ele é recheado de detalhes acerca do passado de Paulo. Ele falando da época que ele era fariseu, depois a gente vai olhar um pouquinho com mais detalhes esse assunto. Ele vai falar um pouquinho sobre a realidade do presente dele e ele também vai abordar o desejo que ele tem de prosseguir para o alvo, de pensar no futuro, em um futuro de bênção para estar com Cristo. Então é um capítulo muito rico, né? Sim. Um capítulo que, ainda que seja um capítulo com um pouco mais de 20 versículos, mas ele abrange aí contempla um tempo, vários momentos, né, na vida de Paulo. Ô Luciano, e para começar a gente falar sobre esse capítulo 3, Paulo ele fala sobre algo que está acontecendo na vida da igreja de Filipos, que não é peculiar, que não é particular da igreja de Filipos. É algo que acontecia na época tanto de Paulo como dos apóstolos, que era uma coisa assim, que era um movimento que era aquela ideia de uma tentativa de judaização do cristianismo, né? Ainda que o cristianismo ainda não era essa ideia de cristianismo como a gente conhece na contemporaneidade, esse termo teológico, filosófico, mas essa judaização, essa tentativa de fazer que o pensamento cristão, que a fé evangélica cristã tivesse uma estruturação no judaísmo, era um problema que tanto a igreja de Filipos estava passando, como a igreja de Gálatas passou, mas em Gálatas é muito mais ressaltado e isso salta mais aos nossos olhos, mas era algo que acontecia nas igrejas da época, né? Perfeito. Aquela galera, né, que se convertia ao evangelho, mas queria continuar com as práticas do judaísmo, da lei de Moisés, das cerimônias, das práticas, das festas, das guardas, né? Eu queria que você desse para nós essa contribuição, né? Perfeito. Essa sua percepção sobre isso. Sim, eu concordo com você. Falando especificamente aqui do capítulo 3 de Filipenses, é interessante que a tônica da carta do apóstolo Paulo é a carta chamada por grandes comentaristas, teólogos, que é a carta da alegria. Então ele começa exortando a igreja para que se alegre no Senhor. Então
Ele manda, ele ordena o imperativo para a igreja de Filipos se alegrar no Senhor, e vai dizer que ele não cansa de escrever as mesmas coisas. Ele não cansa de ensinar, de exortar a igreja de Filipos. E nesse caso, a exortação, ela tinha a intenção, o objetivo de alertar contra os falsos mestres, contra os falsos profetas, contra os maus obreiros. Ele utiliza essa palavra, guardai-vos da circuncisão, porque o apóstolo Paulo ele alerta a igreja de Filipos porque os maus obreiros eles queriam retroceder uma mensagem que já estava viva no coração deles. Uma mensagem que era do Evangelho, das boas novas. Então, tinha os maus obreiros que gostariam de retroceder, queria voltar às antigas práticas. Então, o apóstolo Paulo ele é muito enfático quando ele fala: guardai-vos dos maus obreiros. Tipo assim, fiquem espertos, fiquem alertas. Por que ele está dizendo isso, James? Porque depois do capítulo, no versículo 3, ele vai explicar acerca da realidade essencial da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, ele vai dizer, Sim. que servimos a Deus no Espírito. Então ele sai da realidade da lei, das regras, das práticas humanas, e ele vai para um campo espiritual. E ele vai dizer que nós não nos gloriamos agora em uma marca externa. Sim. Porque o que era a circuncisão? Era você marcar uma pessoa externamente. Ele está circuncidado como? Porque ele teve o prepúcio do seu pênis configurado. Sim. Ali era uma realidade externa. Então ele vai dizer que a circuncisão agora, ela é porque nós servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne, ou seja, a carne marca externa. Sim. Espírito marca interna do coração. Em outra passagem ele vai dizer que a circuncisão é no coração. Então, e aí ele vai dizer, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então ele vai começar a falar um pouquinho do passado dele. Ele vai dizer que, olha, eu fui circuncidado, eu sou judeu raiz, eu conheço essa realidade da lei, das obras da circuncisão. Ele conhece todo esse contexto judaizante. Então ele vai dizer para a igreja que, olha, eu poderia muito bem me gloriar, eu poderia muito bem colocar a camisa 10, a faixa de capitão, e ele poderia dizer, eu fui o cara. Mas ele está dizendo, isso não serve para nada. Isso é coisa de uma realidade humana. Quem está produzindo isso daí é uma natureza humana. Sim. A nossa realidade de hoje, ele está dizendo para a igreja, não é isso. Então eu acho interessante, James, que, para passar a bola para você, é que ele vai explicar um pouquinho da realidade dele. É como se ele estivesse dando um testemunho, sabe? Ó, eu vivi tudo isso, isso é prisão, isso daí não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho é uma outra realidade espiritual, entendeu? Então eu acho muito interessante porque ele fala um pouquinho do passado dele. Interessante, Luciano. Ô, Luciano, você falando nisso, eu fico imaginando, trazendo, e aí você peguei agora esse case aí seu, quando você fala que Paulo ele está como se testemunhasse, na verdade, de fato, né, ele testemunha. E aí eu fiquei pensando o seguinte, né, trazendo para os nossos dias, né, quantas pessoas a gente encontra no caminho, muitas vezes dentro da igreja, na vida, cheia de prerrogativas, né? Cheia de valores, cheio de certezas, cheio de filosofias, cheio de verdades. E essas pessoas elas se prendem nisso de uma tal forma que não conseguem ver
a luz do Evangelho do Reino de Deus. Não conseguem ver Jesus. Porque os seus valores, as suas certezas, isso tudo que você falou agora, que Paulo falou, que tinha, né? O conhecimento, a valorização da religião, o status quo, né? De ser um fariseu de primeira patente, né? Pedigree. Perfeito. Né? Eu fico pensando nos nossos dias, né? Quantas pessoas estão muitas vezes dentro da igreja que não se humilham e se rendem a Jesus por causa do seu próprio ego, balizado nos seus valores, no seu conhecimento. E aí, eu pensando sobre isso, eu vejo que Paulo ele fala, olha, tudo isso, que não era pouca coisa. Sim. Né? Porque... ele era um cara de nome, né? Sem contar que Paulo, sem contar que ele ainda tinha todo um reconhecimento social por ter cidadania romana. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Olha o pedigree aqui. O pedigree. Tudo que a gente poderia dizer que Paulo ele é tudo aquilo que um judeu da sua época idealizava. Exatamente. Né? Exatamente. E aí ele falando para os filipenses, por isso que ele começa a carta dizendo, olha, eu não canso de dizer o que eu vou dizer. Sim. Porque o que eu vou dizer para vocês é saúde espiritual. Sim. É vida. E ele fala, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. O que vocês estão buscando agora, porque a judaização é isso, né? É essa tentativa de ser um judeu ou de participar do judaísmo sem as qualificações, né? Como eu posso dizer, sem as qualificações necessárias. É não entender a realidade da nova aliança e viver debaixo da antiga aliança. Exato. E a antiga aliança é isso mesmo. As leis. Não é que a lei não importa. A lei, ela é um sinalizador, sim, mostrando quão pecador nós somos. Só que a lei, ela não define quem nós somos. Quem define quem nós somos é Jesus. E nós estamos debaixo dessa nova aliança. Então, quando eu penso nesse testemunho do apóstolo Paulo falando do passado dele, James, eu penso que no contexto evangélico brasileiro, quanto de nós estamos querendo retroceder? Sim. É isso que eu ia falar agora. Por quê? Porque nós não entendemos isso como perda comparado ao que Cristo nos oferece. Ele vai dizer, olha, mas que era para mim ganho, reputei-o perda. Por Cristo. Então aquilo que eu acho que é muito importante, James, aí a gente pega tradicionalismos vazios, aquela coisa de tipo cerimonialismo, a igreja sempre foi assim, assim vai permanecer, isso, aquilo, são coisas que ficou no passado e que às vezes a pessoa quer trazer para o contexto da... Sabe? Você já percebeu, Luciano, que a gente vive um tempo onde a gente percebe que os cultos cada dia se tornam mais difíceis de serem feitos e praticados e participados. Por quê? Porque você chega dentro de uma igreja que tem esses traços de uma perspectiva veterotestamentária, judaizante, formalista, cerimonialista, pautada no evangelho deficiente. Quando você entra no culto, tudo que você vê lá, tudo que você menos vê é Jesus e o seu evangelho. Você vê tanta coisa, né? Cerimônia aqui, cerimônia ali, é objeto aqui, é candelabro, é arca da aliança, é grupo disso, é grupo daquilo, é dança para cima, é dança para baixo. E aí você não consegue
de fato, né, e oferecer a Deus um culto racional, espiritual, né, com espiritualidade. Então, a gente tem um certo problema nisso. E aí Paulo ele vai, mas aí Paulo ele progride, né? Ele pula, ele vai em frente, né? Ele vai falar no versículo 9 que foi achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então ele vai trabalhar a perspectiva aqui para a gente fechar esse passado do apóstolo Paulo, que o evangelho ele tem a ver com uma fé em Cristo Jesus quando a gente crê nessa boa notícia. E não é por regras, não é por cerimonialismo, não é por quantidade de programas, não é por ir para 3, 4 vezes para Israel, para a famosa Terra Santa, que, na minha opinião, não é Terra Santa. Que de santo não tem nada. Comparado ao contexto bíblico, então é uma terra como outras. Perfeito. E ele vai trabalhar, o apóstolo Paulo, depois ele vai dizer que, a partir do versículo 12, ele vai falar uma realidade tão bonita, James, porque assim, James, imagina um cara super importante, um CEO de uma empresa. Imagina ele chegar diante dos seus funcionários e falar assim: olha, eu estudei assim, assado, eu tenho um PhD, eu tenho pós-doutorado. Imagina ele falar tudo isso. E depois ele falar: olha, a minha realidade do presente é que eu não sei nada. Eu preciso crescer ainda. Eu preciso amadurecer ainda. Porque tem crentes que eles medem a espiritualidade deles por quantidade de anos e tempos que eles têm na igreja. E o apóstolo Paulo está querendo dizer: olha, eu conheço toda a realidade religiosa. Mas ele vai dizer no versículo 12: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Versículo 12. Ou seja, ele está dizendo assim: gente, eu não alcancei tudo que eu almejo. Olha só, ele está falando: meu presente é prosseguir para o alvo. Ele está dizendo que ele tem um alvo, ele tem uma meta. Hoje o presente dele é esse, é buscar. Ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Não alcancei essa perfeição, não alcancei essa perfeição, essa maturidade, não alcancei. Mas ele vai dizer: uma coisa que eu faço. O que ele faz? Ele esquece do passado. Sim. Ele abandona o passado. Não abandona o passado porque ele vai conviver com o passado, porque o passado não é esquecido. Só que esse passado não prende ele. Parece paradoxo, mas porque eu não vou usar aqui um clichêzão. Quando tem muito clichê, é muito fácil, James. Qual que é o clichê? Se você olha para o seu passado e não sente dor, quer dizer que você foi curado. Isso é clichê. Pode ser que a pessoa sinta o passado, mas ela avança porque está diante dela o evangelho que transforma e ressignifica. Passado, presente e futuro. Mas vai ter coisas lá do passado que ainda vai ser um pouquinho aterrorizante. Entendeu? Mas ele fala: eu não sou maduro ainda. Eu não alcancei ainda a maturidade. Mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você sabe, Luciano, que você falando isso, eu percebo que quanto mais a gente faz isso, a gente caminha,
E quanto mais a gente caminha, mais a gente... parece que o que eu vou falar é redundante, mas eu percebo que essa evolução, esse caminhar que Paulo fala, né? Vou caminhando, né? Com um olhar focado, né? Em Cristo, né? A nossa salvação, você vai deixando, né, o passado. Vai deixando o passado. E aí, esse deixar o passado, você se distancia, né? Você se distancia de uma tal forma de toda aquela gama de coisas negativas, toda aquela gama de coisas. E aí você se percebe em um momento da caminhada tão distante, tão longe, que aquilo se torna irrelevante para você, porque você está muito mais perto da glória do que dos espinhos do passado. Não sei se você está me entendendo. Eu estou entendendo perfeitamente. Eu já vivenciei isso. Sim. Eu já vivenciei isso. E aí você, tanto mais quanto você progride, caminha, se aproxima de Cristo, caminha com Cristo, aquelas coisas que te prendiam, não te prendem mais. Sim. Então, quando a gente preenche a nossa... E aí Paulo fala isso, né, em Filipenses, e quando a gente preenche a nossa mente de coisas boas, de coisas honestas, de coisas honrosas, de coisas de boa fama, de bondade, de amor, se a gente preenche o nosso coração disso, e Jesus fala, né? Se o nosso coração, se os nossos olhos forem bons, né? Tudo em nós será bom, né? Se a gente preenche a nossa vida com isso, onde que vai ter espaço para o mal? Né? Onde haverá espaço para o pecado? Uhum. A gente vai se amortizando, né? Sim. Vai se amortizando. E aí você vai caminhando, e nesse caminho você vai crescendo. Por isso que o cristão, eu entendo que o cristão, ele não pode estagnar. Exatamente. Né? Ele não pode parar. Não pode. Paulo fala, ele não pode parar, ele não pode ficar parado nas mágoas, né, do passado, nos ressentimentos, né, nas desilusões. O cristão, ele tem que progredir, ele tem que caminhar, e esse caminho vai se fazendo com Jesus, e aí esse caminho ele vai amadurecendo. Uhum. Para que a gente vai chegando, né, naquela estatura, né, conforme Efésios, né, 4:12, né, aquela estatura que Cristo ele quer que a gente chegue, né, aquela maturidade. Sim. Então a estagnação, o parar no presente, né, é um problema. E a igreja, muitas vezes, muita gente dentro da igreja vive nessa realidade de estagnar, de parar, né? É porque eu comentei isso, mas eu volto aqui a esse comentário que, às vezes, James, o que era bom só ficou lá no passado. Então estagna espiritualmente. Sim. Bom sempre foi o primeiro retiro. Bom sempre foi o primeiro acampamento. Bom sempre foi o primeiro evento do... sei lá, enfim. Uhum. Por quê? Porque tá lá e ficou lá. Não só o evento, mas a pessoa tá lá. E eu não estou dizendo que a gente não pode e não deve rememorar, relembrar, trazer à memória aquilo que foi bom, gostoso. Eu faço muito isso, às vezes eu até acho que eu sou um pouco saudosista. mas eu creio que esse prosseguir para o alvo, ele é um chacoalhão para minha alma, para minha vida, porque não importa como a pessoa começa, o que importa é como ela chega, onde que ela chega, o que ela quer para a vida dela, pensar. O que ficou para trás, ficou. Não tem como a gente mudar e acrescentar nada. Amanhã a gente não tem o controle, mas hoje,
Qual que é a minha perspectiva? Qual que é o meu desejo? O que que eu sou apaixonado? O que que eu amo fazer? O que que eu gosto de fazer? Hoje eu posso entregar. Mas, é nesse caminhar, nesse prosseguir, que vai fazer a diferença e que vai surtir efeito no amanhã. Eu vou construir um legado a partir do hoje, sabe? Então, prosseguir para o alvo, eu concordo com você que não é fazer de conta que nada aconteceu no passado. Sim. É você aprender, como o apóstolo Paulo aprendeu, é você aprender, é você ver o saldo positivo e negativo e você ter uma perspectiva de mudança, cara. De realidade, de tipo assim, o que eu posso fazer para mudar? Como ser humano mesmo, como discípulo de Jesus. Porque se eu mudo, não porque eu preciso que as pessoas notem a minha mudança. Eu mudo porque eu sou filho de Deus e eu preciso mudar. E Jesus, ele pode mudar. Né? É isso, cara. Você sabe que o livro de Filipenses, ele é um livro... Ele é um livro que, na verdade, ele... Assim, é muito interessante, porque quando eu olho para o livro de Filipenses, eu percebo que há uma dinâmica da vida tão intensa. Porque lá no capítulo 1, no verso 16, que eu vou... Se eu não me engano, no verso 16... não, acho que é o 26... Aqui, no verso 6, na verdade, eu só confundi as dezenas, né? 16, 26, mas é o 6. E eu tenho certeza que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará o ajudando a crescer. Sim. Em sua graça, até que a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia, quando Jesus Cristo voltou. Parece que esse versículo 6 ele vai ressoar no capítulo 3, né? Sim. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que Filipenses é um livro de vida, de dinâmica. Uhum. Paulo parece que no livro de Filipenses, quando ele fala da sua prisão, mas da sua alegria e da sua liberdade em Cristo, das coisas boas, né? Que em Cristo tudo há, e que o cristão ele pode experimentar. E agora o capítulo 3, parece que Paulo está dizendo para a gente a todo momento nessa carta sobre a beleza da vida em Jesus. Uma vida, né, que vale a pena. Verdade. A série de mensagens, né? Uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena. E aí, Filipenses ele salta e é a carta da alegria. Carta da alegria. Então, o que seria uma vida, e essa vida ela é endossada pela alegria? Você está entendendo, Luciano? Sim, quer dizer? perfeito. E aí no capítulo, verso 6, no capítulo 1, Paulo começa, parece um prefácio, uma introdutória, mas ele diz o seguinte, olha, que Cristo, ele vai concluir a obra que ele começou em vocês para aquele grande dia, o dia da redenção, né? O dia da glorificação, né? Então é uma carta pungente, né? Uma vibrante, dinâmica para a gente, né? Vibrante, pujante, pra gente viver. Colaborativa. Parece que é uma igreja que, apesar dos desafios, é uma igreja que contribui muito para o Evangelho. E o apóstolo Paulo ele termina esse capítulo 3 relembrando aquilo que a gente precisa sempre lembrar. Então ele falou um pouquinho do passado, ele falou um pouquinho da realidade do presente, e ele vai trabalhar uma esperança que nós temos, a esperança de que nós teremos os nossos corpos transformados, glorioso. Ele vai dizer no versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus. Eu tô com uma versão mais
mais aqui arcaica, Uhum. mas eu vou parafrasear. A nossa cidadania está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Ô James, você já parou para pensar que o seu corpo, o meu corpo, ele vai se tornar um corpo igual de Jesus? Nós teremos o nosso corpo glorioso, igual de Jesus. Ou seja, se a gente partir hoje ou amanhã, mas na volta de Jesus, quando ele vai ressuscitar os nossos corpos, nós seremos transformados da mesma forma que o corpo dele foi transformado, com o mesmo poder. Isso, James, no mínimo, precisa nos dar um descanso. Um descanso porque nessa tradução está o corpo abatido, o corpo que perece, o corpo que sofre, o corpo que sofre com as doenças, sofre com a doença física, doença emocional, esse corpo que sofre com as labutas da vida, esse corpo que pega uma alergia, uma bactéria, esse corpo que às vezes as pessoas têm uma parte, membros do seu corpo amputado, esse corpo que sofre. O apóstolo Paulo está dizendo que esse corpo abatido um dia será transformado, como foi do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito profundo, cara, porque ele já está falando de uma realidade futura. Então ele fala do passado dele, ele fala do presente, e ele fala de uma realidade futura. Ele fala, olha, nós temos uma cidadania. Sim. Então, essa cidadania nossa é nos céus. Nos céus que vem a nossa esperança no nosso Senhor e Salvador. Então, para a gente, pelo menos para eu concluir a minha fala aqui, essa carta ela é tão profunda porque ela nos traz principalmente no capítulo 3, ela nos traz essas facetas da vida do apóstolo Paulo. A gente pode conhecer um pouquinho mais Sim. a respeito dele em outras passagens também, mas nesse caso aqui, quem ele era, quem ele se tornou e o que ele se tornará. Sim. Então, eu penso que a gente vive a nossa vida lutando, vez ou outra, com o nosso passado e com o nosso futuro. A gente briga, a gente luta. E quando a gente luta assim, a gente adoece. Porque a gente quer ter o controle do futuro. Mas a gente adoece também porque a gente quer resolver o passado que já ficou. E o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui uma lição tão profunda da seguinte maneira: olha, o passado, ele não volta. Mas quando Cristo invade a nossa história, o passado se torna uma experiência para que a gente viva o hoje com uma esperança de um futuro maravilhoso. Eu lembro das palavras de Agostinho, quando ele fala: tarde, tarde demais chamei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais chamei. Ele está querendo dizer, Agostinho, que ele amou e conheceu essa beleza do Senhor muito tarde. Sim. Tarde te amei. Eu faço das palavras de Agostinho as minhas, então, como eu conheci um pouco mais tarde, eu digo na adolescência, eu tento fazer igual o apóstolo Paulo fez, é prosseguir, avançar para o alvo. É isso. E eu quero, depois dessas palavras tão abençoadas, né? Deixar aqui essa mensagem
para você, para quem está nos ouvindo, para que você pense sobre isso, pense sobre o seu presente, pense sobre a sua realidade de agora. Como disse o Luciano, passado já se foi, passado ele não pode mais ser tocado, não pode ser mais mobilizado, não pode ser mais ressignificado, ele não pode sofrer alterações, o passado foi, e o que a gente tem agora é o presente, que daqui a pouco ele já vira passado, né? Que é engraçado, mas é uma verdade no tempo, e a gente tem esse presente. Então, quero deixar essa mensagem para você. Você pense no seu presente e pense no seu futuro em Cristo, e que você possa pensar sobre essas coisas. Amém. Luciano, Amém. Deus abençoe pelas palavras, Deus abençoe pelo papo. Valeu, James. Obrigado. Até a próxima. Obrigado por esses papos, essas ideias, esse entre linhas e versos. Abençoados, abençoados. Que Deus nos abençoe. Amém. O passado não nos define, quem define é Cristo, e Cristo tem um... Eu vou usar o apelo, acho que mais conhecido da face da terra. Cristo tem um plano para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.